Wolverine é um dos personagens mais icônicos da Marvel. Foi isso que a Fox provavelmente pensou quando comprou o direito dos X-Men em 1994. Com a onda de filmes baseados em quadrinhos, a Fox pensou que seria uma boa ideia fazer um universo cinematográfico dos X-Men. A DC já estava fazendo certo sucesso com Superman e Batman, então seria uma aposta que até viria a se tornar um tanto quanto lucrativa. Olá, eu gosto de dinheiro! Hugh Jackman era um professor de educação física que estava começando a apostar ali na carreira da atuação, ele estava aparecendo ali em filmes e séries menores, e seria até uma aposta um tanto quanto arriscada chamar ele para protagonizar um filme que é sobre um grupo de super-heróis que fazia muito sucesso nos quadrinhos. E, assim como o Hugh Jackman era uma grande aposta, o Ian McKellen também era. Ele estava até em ascensão em Hollywood, tinha feito uns projetos ou outros, mas X-Men foi o primeiro grande sucesso do Ian McKellen e que abriu as portas dele até para Senhor dos Anéis. A grande aposta da Fox foi, claro, a alta grana investida. Dinheiro! E o Patrick Stewart no elenco. O Patrick Stewart já era famoso, né? Ele já tinha feito Duna, já tinha feito Star Trek. Então, era tudo isso que a Fox tinha com esperanças de que o filme fosse fazer sucesso. Tudo isso deu origem a um filme de 2000 dirigido por Bryan Singer que procurava introduzir os mutantes às pessoas que não liam quadrinhos. Ou até reintroduzir para as pessoas que já liam. Eu sou o Anakin, você tá no Cena por Cena, e eu vou te contar a história do filme enquanto a gente analisa ali um pouco do que tem de bom e ruim. E já aproveita essa pausa para se inscrever, deixar o like, você sabe como é que é tudo rápido, então faz aí para ajudar. Um lutador de ringue de bar acaba se encontrando por acaso com Rogue, uma jovem foragida que é uma mutante. Ela encosta nas pessoas e rouba um pouquinho da vitalidade. Esse cara do bar é o Wolverine. Ele também é um mutante, ele tem garras e regeneração, e ele acaba ajudando ali a Rogue até a sair dali, né, dar um lugar pra ela. E isso é muito sobre o que os X-Men representam, sobre o que é ser mutante nesse universo. Mutantes são pessoas que podem ser tanto menosprezadas quanto temidas, elas nascem com poderes, e isso pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Existe um claro paralelo entre mutantes e gente menosprezada no nosso mundo. Quando falamos em racismo, tem uma raça que é menosprezada por ser inferior. E isso acontece muito com X-Men, né? Pessoas que são menosprezadas. Mas e as pessoas que têm orgulho de ser mutantes? Isso acontece, por exemplo, com o Magneto, que ele acha que é a pessoa mais importante do mundo, ele acha que os mutantes são mais importantes e então vai ter ali também, acaba por ter um racismo da parte dos mutantes. Já que a gente falou em Magneto, ele e o Xavier eram amigos, e eram porque, enfim, as ideias deles separaram-nos. E o Xavier é aquela pessoa igualitária que acredita que os humanos e os mutantes devem viver no mesmo lugar, que eles devem os dois se aceitar, enquanto o Magneto já é um cara completamente supremacista que quer abolir completamente a existência da humanidade. O Wolverine e a Rogue sofrem um ataque da gangue do Magneto, e eles são salvos pelo Ciclope e pela Tempestade, que são alunos do Xavier. E eles são algo que me incomodam bastante no filme, porque eles são personagens que são batatas completamente, eles não servem pra nada, eles não são bem desenvolvidos pelo roteiro, e é um pouco um problema da adaptação, porque no material original, quando você assiste a série animada, você sabe quem é o Ciclope, você sabe quem é a Tempestade, porque você já viu vários episódios daquilo. Agora, quando se trata de uma adaptação, eu quero saber quem os personagens são naquela obra, qual que é o diferencial deles aqui. Mas, em vez disso, James Marsden e a Halle Berry não dão vida nenhuma aos personagens que já não são tão bem aproveitados pelo roteiro, então acaba tendo aqui algo que realmente me incomoda bastante. Enfim, continuando a história. O Magneto, ele tá atrás da Rogue, por isso desse ataque. Ele quer os poderes dela porque ele construiu uma máquina. Essa máquina absorve o poder de alguns mutantes e coloca esses poderes nos humanos. Então não é que ele transforme pessoas em mutantes, mas coloca ali um poderzinho nelas, absorvendo o poder das pessoas. Como a Rogue já absorve mais poder de outros mutantes, simplesmente vai ser uma fonte infinita ali para a máquina que ele está construindo. E o primeiro teste que ele faz com essa máquina
é exatamente tirar um pouco da vitalidade dele para dar para um tal de Senador Kelly, que é um cara que vinha criticando os mutantes, e a gente até tem uma cena dele no início do filme. Essa cena que a gente vê no início é praticamente um debate entre ele e a Jean Grey, que nos quadrinhos é uma mutante superpoderosa, nas animações ela é superpoderosa, mas aqui ela não serve pra absolutamente nada, assim como o Ciclope e assim como a Tempestade. A Jean, nos quadrinhos dos X-Men, é uma personagem super importante, e aqui ela realmente é completamente desprezada pelo roteiro. E quando você vê a animação dos anos 90, quando você vê realmente até os quadrinhos, ela também não é uma personagem tão utilizada. Mas aqui o Bryan Singer estava construindo uma trilogia em que no final ela se tornaria a Fênix, uma entidade, uma força superpoderosa. E isso é muito importante, significa que você tem que desenvolver essa personagem desde o início da apresentação dela. O que não acontece no primeiro filme, acontece pouco no segundo e só vai realmente acontecer no terceiro. E acaba que não fica bom, porque você não desenvolve a personagem desde o início. A atriz também não dá muita vida à personagem, ela não se esforça tanto, isso é claro, mas, enfim, né? É só mais uma falha desse filme, não nos incomoda tanto de início, mas vai nos incomodar muito daqui a 2 filmes. Voltando ao senador que o Magneto sequestrou, ele é transformado em mutante. Eu acho isso muito interessante, ele ser a pessoa que menosprezava os mutantes e agora ele se torna um. E essa ideia não é exatamente inovadora, né? Fazer o opressor se tornar o oprimido, mas aqui é bem executado, e todas as cenas do senador, pra mim, são icônicas, e o que eles fazem com esse personagem pode até ser um pouco clichê, mas eu sinceramente acho que funciona muito bem. E depois de transformado e fugir ali do complexo onde o Magneto guardava ele vai encontrar os X-Men para pedir ajuda, e acaba morrendo, ele se transforma em água, tudo que envolve ele é bem nojento. O que aconteceu foi que essa máquina do Magneto não é muito bem construída, ela acaba matando todas as vítimas, e como ele quer usar isso na humanidade inteira, significa que toda a humanidade iria morrer, e os X-Men vão impedir isso. E é bem genérica essa ideia, né, de um vilão que constrói uma máquina para destruir toda a humanidade, os mocinhos vão lá e conseguem destruir o vilão, mas aqui funciona tão bem, porque o Magneto, por ser essa pessoa misteriosa, que tem uma presença de tela, ele acabou ofuscando um pouco o fato dessa história ser bem clichê, bem genérica, mas, cara, de novo, isso funciona bem, e essa é a essência dos filmes de super-heróis, é você pegar algo que as pessoas já sabem como vai acabar, porque todo mundo sabe que o mocinho vai acabar ganhando contra o vilão, mas você tem que transformar isso em algo interessante e que reflita muitas coisas sobre o nosso mundo. Então, todos os filmes bons de super-heróis, você vai reparar que tem isso. Sem mais enrolações, vamos pro que acontece no final do filme. O Magneto é, assim, derrotado na Estátua da Liberdade, são cenas muito legais. A Mística, que é a sua ajudante metamorfa, eu já vou falar dela um pouco mais pra frente. Ela também é derrotada. O Magneto é preso numa prisão de plástico, porque ele não consegue controlar. E a Mística se passa pelo Senador Kelly, que tá morto. Eu amo esse filme, eu amo os personagens, amo a história, e é um caça-níquel ainda assim, é um filme feito só pra ganhar dinheiro, mas é tão bem executado, funciona tão bem, e não é que o filme não tenha falhas, ele tem, e são falhas que a gente ignora bastante, né? É o Wolverine, a Rogue, que tem atores que não atuam tão bem assim, né? A Anna Paquin e o Hugh Jackman não eram bons, a personagem da vampira, ela até melhora com o passar dos filmes, a atuação da atriz realmente melhora um pouco, mas aqui não é algo tão bom, mas acaba sendo algo que a gente releva. E falando ainda em atuações, a gente tem o Patrick Stewart, a gente tem o Ian McKellen, que são grandes atores aqui, que viriam a se tornar até melhores com o tempo. E, cara, é aquela preocupação que a gente vê na cara do Xavier, que existe no material original, é a presença de tela e como o Ian McKellen torna o Magneto em um cara totalmente assustador. E me arrisco a dizer que o Magneto de Ian McKellen é um dos maiores vilões da história do cinema. Ele é até bem parecido com o Darth Vader, né? Um cara imperialista. Aliás, uma coisa que eu não vejo as pessoas falarem muito é da atmosfera que esse filme tem. Todo mundo fala das jaquetas de couro, mas eu não vejo ninguém falando sobre a direção nesse filme. Como que a gente vê o Wolverine pela primeira vez como um cara de costas, que a gente não vê a cara dele à primeira vista.
que é um cara numa jaula, como se fosse um animal, e depois a gente vê ele mais vulnerável num bar, como um humano, mas que depois acaba por mostrar as garras realmente como se fosse um predador em perigo. O filme também engrandece o vilão, é com trilha sonora, é com atuação, com presença de tela, com figurino que é mais escuro. Tudo que envolve o Magneto é excelente. Eu particularmente gosto muito da cena em que ele enfrenta os policiais e ele consegue claramente matar todo mundo dali, só não faz porque não quer. Isso mostra o quão o vilão é ameaçador, mostra que ele é capaz de realmente acabar com o mundo. E a Mística, ajudante dele, que é uma metamorfa, uma personagem que se transforma em outras pessoas, ela também é muito bem feita. Cara, é trabalho de sonoplastia, de maquiagem, de coreografia. Tudo que envolve a Mística é muito bom e mostra o quanto o Bryan Singer, como diretor, se preocupou muito com esse tipo de personagem que vai ser os antagonistas do filme. Já que eu falei de direção e sonoplastia, vamos falar um pouco mais sobre esses dois. Na questão da direção, a gente tem o Bryan Singer, que é um diretor que já tinha bagagem. Ele fez Os Suspeitos, que é protagonizado pelo Kevin Spacey, que é um filme com plot twist que é muito bom, é um filme realmente excelente, eu recomendo. Ele já tinha uma bagagem. Ele tem uma carreira que é cheia de altos e baixos, e eu prefiro, por exemplo, o X-Men do que Bohemian Rhapsody, que ele foi fazer depois. Ele fez também Superman Returns. Então, não é uma carreira exatamente com tantos altos, mas ele, de vez em quando, dá aquela sorte. E em questão do trabalho de sonoplastia, cara, é as garras do Wolverine, é aqueles sonzinhos de metais do Magneto, são os sons da Mística que eu já mencionei. Todo esse trabalho é muito bom e a trilha sonora, as músicas todas feitas para o filme são reconhecidas até hoje. E é um trabalho que não é muito fácil, porque quando você tá falando de X-Men, a primeira coisa que vem na sua cabeça é essa trilha sonora aqui. Não é exatamente fácil de conseguir ultrapassar isso, e eles não conseguem ultrapassar, mas cara, eu fico tão contente com as músicas que eles fizeram pra esse filme que eu realmente nem me importo de não ter superado. Agora vamos criticar um pouquinho mais o filme na questão do roteiro. A gente sabe que o vilão do filme controla metais. A gente sabe que o corpo do Wolverine é repleto de metais. E quem eles mandam pra ir pegar a Rogue depois que ela foge? O Wolverine. Não é algo muito inteligente. E também tem decisões de roteiro que, cara, dava pra pensar em algo melhor, os personagens não seriam muito bem desenvolvidos. Cara, é um filme de menos de 2 horas, tá tudo bem, mas será que custava muito mais ser um filme um pouquinho mais longo pra desenvolver um pouquinho mais cada um dos personagens? Eu acho que não custava tanto. E esse desenvolvimento de personagens é algo que eles realmente levaram em consideração, porque em X-Men 2 os personagens já são muito mais desenvolvidos, então é um erro que eles aprenderam com isso, então ótimo. Se fosse pra dar uma nota pra esse filme, cara, não sei, depende do meu dia. Tem vezes que eu sou um pouco mais crítico do 6, tem vezes que eu me divirto muito com o filme e acabo dando 10. E, cara, é um pouco sobre isso, sabe? É a sua experiência com o filme naquela hora. E eu tenho problemas com ele, tenho problemas em relação da atuação da Anna Paquin, por exemplo, mas eu gosto muito do Magneto, gosto muito de toda a história do Senador, gosto muito da Mística. X-Men abriu portas tanto pros atores do filme, quanto pro diretor, quanto para nós mesmos, que assistimos o filme na época e tivemos uma mente aberta para todo um universo de super-heróis que cresceria muito na cultura pop. O filme custou cerca de 75 milhões de dólares e acabou por arrecadar 300 milhões. Teve bastante lucro. Então, claro que ia ter continuação, e teve várias, e a Fox continuou fazendo sucesso até se vender para Marvel de novo. Você gosta desse filme X-Men dos anos 2000? Escreve nos comentários. Se você quer me ver falando mais sobre esses filmes, sobre as continuações, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like, faz tudo possível pra você continuar vendo me caracterizando de personagens da Marvel até o fim desse universo. Me segue no TikTok, me segue no Letterboxd, faz isso tudo. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.